Tem mais um caso de violência contra a mulher. A gente está falando aqui, em toda hora, em todo lugar. A Marciele de Araújo, 28 anos, foi assassinada em Rio das Pedras. E dessa vez o suspeito é o namorado dela, Glauber Rocha, que está preso. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço, que está ao vivo. Bom dia, Ana. Quais são as informações? Oi, Fachel e Diego, bom dia para vocês, bom dia a todos ligados aqui no Bom Dia Rio. O corpo da Marciele Araújo está aqui, nesse momento, no Instituto Médico Legal aqui no centro do Rio. A família deve vir ao longo da manhã para fazer a liberação desse corpo, uma despedida, muito dolorosa para essa família. E quem encontrou o corpo da mulher morta foi a própria filha dela, uma menina de 12 anos de idade, que encontrou a mãe morta dentro de casa. O principal suspeito de ter cometido esse assassinato é o namorado dela, Glauber Barros. Segundo os relatos, depois do crime, ele fugiu e deixou o corpo da mulher dentro da casa. O irmão da vítima esteve no local também, constatou sinais, indícios de agressões no corpo da Marciele enquanto ela estava dentro de casa. Esse caso foi em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ainda de acordo com uma amiga da vítima, a Marciele e o namorado tinham um relacionamento muito conturbado, com muitas brigas, muitos relatos de agressões sofridas por essa mulher ao longo desse relacionamento, que durou aí cerca de 1 ano e 3 meses. O Glauber foi preso ontem pela polícia, ele está agora nesse momento na delegacia de homicídios. Ele foi encontrado, inclusive, pelo irmão da vítima, E foi a própria família, os próprios familiares que levaram esse homem para a polícia. Ele estava na comunidade da Gardênia Azul e foi levado então para a delegacia da Taquara e depois encaminhado para a delegacia de homicídios na Barra da Tijuca. A gente conversou com o irmão da vítima, que contou um pouco sobre o que aconteceu, falou sobre o sentimento da família, um momento de muita dor e é uma perda irreparável. Vamos ouvir o que disse o irmão. Vi minha irmã deitada no chão, botei a mão aqui nela, botei nos pulsos, vi que não tinha pulsação nem respiração. E, infelizmente, vi que ela estava morta. O relacionamento dele sempre foi conturbado desde o início. Desde o início. Inclusive, quando a minha irmã morava do lado da minha casa. Que foi quando a gente já constatou que isso era uma tragédia anunciada. Quando ele cortou de faca o colchão dela, as roupas dela, tudo. Era um cara muito possessivo, ciumento. Entendeu? Brigava com a roupa dela, brigava com tudo. Nós conversamos também com uma amiga da vítima que disse que era um relacionamento extremamente abusivo. A Marciele sofria muitas agressões, inclusive tinha até prestado queixa contra o namorado, mas acabou reatando o relacionamento com ele. Vamos ouvir o que disse essa amiga. Não é a primeira vez que ele batia nela, já bateu nela outras vezes. E a gente sempre dando conselho, pedindo para ela sair fora. Várias idas e vindas, sempre... No final da noite acabava em confusão. Segunda-feira passada foi o aniversário dele, ela estava bem, estava feliz. E aí agora, bem dizer, 1 semana depois, acontece tudo isso. Essa amiga da vítima também relatou que há 2 meses a Marciele sofreu um aborto e na época ela tinha alegado que havia feito muitos exercícios físicos na academia e por isso podia ter perdido o bebê, mas os amigos desconfiaram dessa versão, já que sabiam desse histórico de agressões e de muita violência por parte do namorado, que segundo os amigos e familiares era um homem extremamente ciumento e muito agressivo, Por isso fica esse alerta, Diego e Fachel, sobre violência, Às vezes essas situações começam com agressões, com palavras, inclusive, e em muitos casos as mulheres acabam sendo assassinadas pelos companheiros, Diego e Fachel, volto com vocês. Ana Beatriz, muito obrigado. E foi o que aconteceu, Deu sinais ali de... Rasgou o colchão com faca, São vestígios que é preciso ficar atento. Vizinho, amigo, conhecido, colega de trabalho, qualquer um. E apareceu o primeiro sinal. Sabe qual é o primeiro sinal? É uma voz que levanta, Onde você tenta conversar, onde vai lá, e aí não tem solução e vai piorando. E vem um empurrão, sabe? Vem aquela coisa do tranca-porta. E começam essas coisas a acontecer. Isso são pequenos sinais, não costuma acabar num lugar bom. Então, o que é importante é saber que qualquer delegacia, meu senhor e minha senhora que estão em casa, qualquer delegacia
aceita denúncias de violência contra a mulher. Uma mulher foi assassinada em Rio das Pedras e o suspeito é o namorado dela que está preso. Eu acabei de falar isso. Então, assim... Mais uma vez nas mãos de alguém que você confia, né? Até aquele momento acha que alguém que está zelando, que está protegendo, que você deposita uma confiança. A indignação ela tem que ser completa, porque não há espaço para violência contra a mulher. Ana Beatriz está ao vivo. É mais um caso, dói noticiar isso tudo, mas o noticiário está aí. As notícias estão aí porque tudo isso está acontecendo. Triste, né, Fachel e Diego? Bom dia mais uma vez para vocês e a todos ligados aqui no Bom Dia Rio. O corpo da Marciele Araújo, de 28 anos de idade, está aqui no IML nesse momento. Ao longo da manhã, a família deve vir para cá para fazer a liberação desse corpo. Ela morreu ontem e o corpo da Marciele foi encontrado pela própria filha dela, uma menina de 12 anos, que encontrou a mãe morta dentro de casa. Depois disso, o irmão da vítima esteve no local, constatou a morte da Marciele e também percebeu alguns indícios de agressões no corpo dela. O principal suspeito de ter matado a Marciele é o namorado dela, o Glauber Barros. Depois de ter cometido o crime, segundo os relatos dos familiares, ele fugiu. Esse caso foi em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Ainda de acordo com amigos da Marciele, eles viviam num relacionamento muito conturbado, com muitas brigas e também com muitos relatos de agressões. Inclusive, a Marciele chegou a denunciar uma dessas agressões, mas acabou reatando um relacionamento com ele, um namoro aí de cerca de 1 ano e 3 meses. O Glauber Barros, namorado da Marciele, ele foi preso. Ele foi levado para a delegacia de homicídios ontem. Ele foi encontrado pelo irmão da vítima na comunidade da Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Depois disso, ele foi levado por familiares para a delegacia. Nós conversamos com o irmão da vítima, que falou um pouco sobre a dor dessa perda. Vamos ouvir. Vi minha irmã deitada no chão, botei a mão aqui nela, botei nos pulsos, vi que não tinha pulsação nem respiração. E, infelizmente, vi que ela estava morta. O relacionamento dele sempre foi conturbado desde o início. Desde o início. Inclusive quando a minha irmã morava do lado da minha casa, que foi quando a gente já constatou que isso era uma tragédia anunciada, quando ele cortou de faca o colchão dela, as roupas dela, tudo. Era um cara muito possessivo, ciumento, entendeu? Brigava com a roupa dela, brigava com tudo. Bom, como o irmão acabou de relatar, era um relacionamento muito conturbado, né? Uma amiga chegou a comentar que eram muitas agressões. A Marciele, inclusive, sofreu um aborto há 2 meses. Na época, ela disse para os amigos e para os familiares que isso tinha acontecido porque ela estava malhando, né, com muita intensidade na academia, mas os amigos suspeitaram, né, não acreditaram nessa versão, justamente porque sabem do histórico de agressões nesse relacionamento, né? O homem, segundo os relatos, era um namorado extremamente agressivo, muito ciumento. E aí essa história acabou resultando na morte da Marciele, né? A polícia está investigando esse caso para confirmar se foi realmente esse Glauber Barros, né, que cometeu esse feminicídio, né? Justamente por conta desse histórico de agressões contra essa mulher. Então fica esse alerta, né, Diego e Fachel, para as mulheres que estão acompanhando aqui o Bom Dia Rio. É importante a gente frisar que violência contra a mulher muitas vezes começa de uma forma muito suave, né, muito discreta, e muitos desses casos terminam dessa forma, com a morte da vítima. Uma situação muito triste que a gente nunca gosta de relatar, mas fica esse alerta para quem está ligado aqui no Bom Dia Rio. Diego e Fachel, volto com vocês. Fica esse alerta, obrigado. Fica o alerta, Diego, para denunciar, né? E fica o alerta também para a gente ver que isso é questão de comportamento, multiplicação de comportamento. Você não pode sair achando que é normal você, porque é homem, querer se impor, querer impor a sua ideia e querer impor a sua opinião e querer impor o que quer que seja feito só porque é homem. Isso aí não existe. E quando esse comportamento começa a ser multiplicado, preocupa. Porque a mulher, ela tem a sua fragilidade biológica, vamos dizer assim, mas ela tem muita força para combater, e ela tem força na inteligência, ela tem força nas suas redes de apoio, porque é assim que tem que ser combatido. Tem que ser a união, não só das mulheres, mas como todo mundo que não admite uma coisa horrorosa dessas, para denunciar. E todas as delegacias, qualquer delegacia de polícia aceita registro contra a violência à mulher, para violência contra a mulher.